Bom, dando continuidade, né, à cinemática de partículas, vamos falar agora em movimentos curvilíneos. Movimento curvilíneo, pessoal, estão com componentes retangulares, né, que é o que a gente tem, as nossas posições, x, y, z, né, cada um na sua direção. E se eu quero ali a nossa velocidade, né, eu vou ter o que? A derivada em relação ao tempo. Tendo a velocidade, eu tenho que, derivando em relação ao tempo, a aceleração. Então, todas elas ali, né, nós vamos ter as nossas componentes, né? Então, trabalhando aí com componentes retangulares, x, y e z. Então, a trajetória curvilínea aqui geral, ó, vou ter o meu corpo aqui, ó, essa bolinha, que vai estar fazendo esse deslocamento, certo? Então, inicial estava nesse ponto, né? Vamos considerar aqui a origem a uma distância r. E se deslocou até esse outro ponto a uma distância r', né? Então, ele teve quem? Essa variação, ó, esse ΔR aqui, né, dessa trajetória curvilínea. E o deslocamento, variação do deslocamento, pessoal, é aqui, ó, essa trajetória, né, que é o ΔS. Beleza? Então, a trajetória, né, então a gente tem no movimento curvilíneo, a nossa velocidade sempre vai ser o quê? Uma tangente à trajetória curvilínea, né? Que é a brincadeira ali que você tem da pedra amarrada no barbante, quando você solta, ela sempre sai pela tangente, né? Então, nessa posição inicial, a nossa velocidade é esse v, e depois ele vai mudar, né, pelo v', né, que é o que a gente fala. Numa trajetória curvilínea, né, você tem o seu corpo se deslocando, né, com a mesma velocidade em módulo. A sua velocidade é igual? Não. Em módulo ela é igual, mas vetorialmente não. Observe, pode ser igual, mas o módulo dessa é igual a essa, mas vetorialmente, ó, essa está no sentido e essa está na outra. Elas têm uma variação vetorial, que é esse ΔV. Beleza? Então, como nós vimos, né, a nossa velocidade é quem? É o dr dt, a aceleração é o dv dt, né? E a velocidade média é quem? É a variação ali, o ΔR sobre dt, e a aceleração média é o dv dt. E se você quer a velocidade escalar da partícula, aí você vai ter que pegar quem? A sua função aqui do deslocamento dela, da sua trajetória curvilínea, para você determinar, certo? Então, no movimento curvilíneo, pessoal, como falei aqui anteriormente, né, a gente tem aqui o que? Né, a nossa velocidade. A nossa velocidade, ela é sempre o que? Na nossa direção tangencial. Então aqui a gente tem esse unitário tangencial. Mas o que mantém, né, ele nessa trajetória curvilínea é quem? Vai ser uma aceleração normal. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, o meu unitário normal. Então, a minha aceleração total, ela é quem? Ela é a soma da tangencial vezes mais a aceleração normal. A tangencial na direção tangente e a normal na direção ali, em direção ao centro da curvatura. Beleza? Então, a aceleração tangencial é a aceleração que vai fazer a variação da minha velocidade. E a aceleração normal é a que faz com que o meu corpo permaneça, né, na trajetória curvilínea. Então, observa aqui, ó, nesse inicial, ó, a minha tangencial aqui, minha normal aqui, ó. Alterou, a minha tangencial é essa, ó, e a minha normal aqui, ó, vai ser essa outra, apontando para o centro. Então, a minha velocidade é quem? V, o unitário da tangencial, né? Que é quem é derivada, né, temporal aqui do meu deslocamento. E como falei, a aceleração tangencial é a derivada temporal da minha velocidade, né? Que se a gente for utilizar aquela equação A ds é igual a V dv,
é a nossa tangencial. Porque a nossa aceleração normal é quem? É o v ao quadrado sobre o raio de curvatura, né? Sobre aqui, ó, esse raio que vai da curva lá, da minha partícula, até o centro que está fazendo ali essa minha curva. Então, eu temos aqui, como falei, minha aceleração tangencial e a normal. Então, a aceleração num corpo com trajetória curvilínea é quem? É a soma vetorial dessas duas. Olha só. Então, a caixa percorre ao longo de um transportador industrial. Se uma caixa parte do repouso em A e aumenta a sua velocidade de forma que é 0,2 t, determine o módulo de sua aceleração quando ela passa pelo ponto B. Então ele está saindo aqui, ó, de A, né, aumentando a velocidade, e ele quer o quê? O módulo, né, da aceleração quando ele chega a B. Então a aceleração, ó, em B, que é uma trajetória curvilínea, pessoal, eu sei que ele é o quê? Ó? É a tangencial mais a normal. Sendo que a tangencial é quem? É a variação da velocidade. É essa que ele nos deu aqui em cima. Então, né, a gente pode, né, tentar chegar nesse meu resultado. Beleza? Então, se eu tenho aceleração em tempo, vamos buscar o quê? Como eu quero a aceleração, né? Ali a posição, né, que eu tenho aqui dela, eu consigo deslocar. Então eu vou precisar saber quem aqui, ó. O tempo, eu achei o tempo que ele vai gastar para chegar em B, substituo nessa equação, achei a tangencial. Só que a normal, ó, ela é quem? É a velocidade ao quadrado sobre o raio de curvatura. Então eu vou precisar de descobrir quem é a velocidade aqui também. Então primeiro, como que eu descubro a velocidade? Se eu utilizar essa equação da aceleração, né, ó, eu sei que o que? Velocidade, aceleração é igual a dv dt. Trabalhando com elas, né, jogando o dt para o outro lado, a gente tem quem? A velocidade é a aceleração dt. Né? Então, como parte os dois do repouso, a gente chega na nossa equação da velocidade. Bom, agora eu tenho a equação da aceleração tangencial em função de t, a equação da velocidade em função de t, eu preciso saber quem que é o tb. Beleza? Então, para isso, né, a gente vai precisar o quê? Ó? Velocidade é quem? ds dt. Só que quem que é o deslocamento todo até chegar a B? Ó? É o 3 mais essa parte curvilínea que ele vai percorrer. Que é o quê? É o perímetro dividido por 4. Então é 2πr dividido por 4. Então 3 mais 2πr dividido por 4, o SB é quem? 6,142. Então agora eu consigo, né, trabalhar aqui com a minha equação da velocidade e a minha posição para determinar o tempo. Então, V, né, é o ds dt, jogo o t para o lado do V, já que a minha função de velocidade está em função do tempo, e aplica as integrais, saindo de 0 ao tempo que eu quero, sai de 0 e é o percurso R que ele vai percorrer. Integrando, a gente acha o t de B, que é 5,69 segundos. Bom, se o t de B é 5,69 segundos, nós temos a equação da aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial de B, ó, basta eu substituir pelo tempo em segundo aqui, eu chego nesse valor. E a aceleração normal de B é quem? Ó, é o V de B, né, ao quadrado sobre o raio de curvatura. Então eu preciso desse B de V. Só que eu tenho já a equação de B de V,
substituindo aqui, ó, o tempo, né? Aqui faltou aqui o quadrado, né? Opa, bota o quadrado, que aí você vai ver que o resultado vai ser esse aqui. Então, agora com a minha velocidade de B para substituir nesse ponto, a gente chega aqui a aceleração de B normal. Então, como eu tenho a minha aceleração de B, ele vai ser o quê? 1,138 em I, que é a tangencial, e 5,242 em J, que é a normal. Só que ele quer um módulo. Então, o módulo, né, elas são perpendiculares, tangencial e normal, basta aplicar aqui Pitágoras, que a gente chega no nosso resultado ali esperado. Um outro exemplo, pessoal, é um projeto disparado da borda de um penhasco de 150 metros com a velocidade inicial de 180 metros por segundo, em um ângulo de 30 graus com horizontal. Desprezando a resistência do ar, encontre a distância horizontal do canhão ao ponto que o projeto atinge ao solo, né? Essa nossa distância aqui, x, e a maior elevação acima do solo que ele vai alcançar, né, do projeto. Bom, então olha só, ele tem uma trajetória aqui curvilínea, né? Então eu sei aqui, ó, inicial, a velocidade 180, a altura dele inicial 150 e a aceleração vai ser apenas a gravidade, que é em y para baixo, em x ele é o que? 0, certo? Por que isso? Porque ele fala de velocidade inicial de 180, né? Então, nesse trajeto ali, a gente, né, tá desprezando a resistência do ar, então não tem ali o deslocamento em x aceleração. Então, a gente vai separar em dois, movimento horizontal e movimento vertical, né? Então, quem na horizontal, ele vai deslocar sempre com velocidade constante, v de x, certo? Então, o v de x dele é quem? É a componente, né? É o 180 cosseno de 30. Então, é fácil, né? Velocidade de deslocamento sobre o tempo, a gente monta uma função aqui em x, do deslocamento em x em função do tempo, que é 155,8 t. Assim que eu determinar, encontrar o t, eu consigo saber qual que é a posição ali em x. Bom, em y eu tenho a velocidade dele, que é o seno de 30, que vai dar o quê? 90 para cima. E ele tem essa aceleração. Então, olha só, né? Aquelas nossas equações lá, todas elas, né? Se tivesse na aula presencial, ia acabar chegando, deduzindo todas, mas vocês podem fazer isso aí, que elas, né, integrando tudo sem botar as condições, ela vai chegar nessas equações que vocês já aprenderam no ensino médio, né, que é o que? V é igual a V0 mais AT. S é igual a S0 mais AT ao quadrado sobre 2. V2 é igual a V02 mais 2A delta S, né? Então, elas aqui a gente tem, né, trabalhando. Posso estar substituindo as nossas três, que eu vou ter o quê? As funções velocidade em função de t, posição em função de t e velocidade em função de t. Então, né, como o projeto está 150 acima, substituindo esse y, né, na nossa última aqui equação, não, opa, na equação 1, não, nessa equação 2 aqui, ó, que aí eu vou querer o que aqui, ó, o tempo, se ele sai daqui, tá subindo, então eu tenho essa equação que eu sei a posição inicial, 150, a posição final vai ser o que? 0, eu vou ter o que? O tempo que ele vai gastar para chegar aqui nesse 0. Então nessa equação 2 a gente acha o tempo. Com o tempo nessa equação 2, ó, a gente acha, né,
o tempo que ele vai gastar tudo, substitui nessa equação e acha o quê? O percurso em x. Então, ó, peguei aquela equação, substituí os 150 e seria lá o outro zero, chego no nosso tempo. Então, voltando para a equação horizontal, a gente chega que ele é, né, o nosso posição de 3.100 metros. Beleza? Então tá. E quando vai ocorrer a nossa elevação máxima? Bom, a elevação máxima, né, ela vai ocorrer quando essa nossa função aqui última for igual a zero, a velocidade. Porque ele vai subir e vai descer. Então, aqui em cima eu tenho a mudança da velocidade. Ele está positivo e vai começar negativo. Então, pega aquela equação 2, né? Substituo aqui a velocidade igual a zero, que a gente sabe quem que é o y, né, máximo. Então, né, a gente está analisando ali, né, o nosso y máximo. Como a gente considerou o h negativo aqui para baixo, a altura máxima do solo vai ser quem? Esse 150 mais o y que a gente determinou. Beleza? Lógico, se você tivesse considerado esse aqui de baixo a origem zero, né? Então seria diferente. Então, o referencial é algo muito importante, né, para a gente estar considerando. Beleza? Lembrando que isso tudo aqui a gente poderia estar trabalhando com velocidade dv/dt, integrando, colocando os limites. Olha um outro exemplo, né? Uma máquina de arremesso de beisebol lança bolas de beisebol com velocidade horizontal v0. Se você deseja que a altura h seja de 1.050 milímetros, determine o valor de V0. Então ele quer essa altura H aqui, ó, que é para o cara rebater legal a bola do beisebol, né? 12.2, 1.5, né? Qual que tem que ser essa velocidade? Ele sai na horizontal essa bola. Então, ó, a bola saindo aqui na horizontal, eles vão trabalhar aqui o que? Com a nossa análise na direção Y, né? Que ela vai estar descendo. Qual é a aceleração que atua em Y? É a gravidade, apenas a gravidade. Então, usando aquela equaçãozinha pronta, essa é igual a C0 mais V0 T menos meio GT ao quadrado, né? Aceleração. Então, ele vai estar o que aqui, ó? A nossa velocidade, né? Aqui 0, substituindo aqui, entrando com os nossos valores, a gente consegue o que? Determinar o nosso tempo. Beleza? E agora, ó, pegando em x, né? A nossa equação normal, sem ela ter a aceleração em x, beleza? Então ela não tem aceleração ali em x, a gente consegue o que? Chegar na nossa velocidade v0, certo? Porque esse é o tempo que ela vai gastar de lá até para descer essa altura, né? Então é o tempo que ela tem que gastar para percorrer esses 12 metros, ponto 2. Então, para isso, é essa velocidade. Vamos analisando ali, sempre, né, nesses casos, separado. O deslocamento em x e a queda ali, o deslocamento em y. Certo? Aqui agora a gente tem um outro diferente, né? O motorista viaja em um trecho curvo de uma rodovia com raio de 750 metros. A velocidade do carro é 90 km por hora. O motorista aplica repentinamente os freios, fazendo com que o automóvel diminua de velocidade a uma taxa constante. Ó, aceleração é constante. Nem sempre a aceleração é constante. Isso é importante você levar e prestar atenção. Porque nos anteriores, esses dois aqui,
a gente utilizou essas equações prontas, né? Por que essas equações prontas? Porque em x não tem uma aceleração e em y a minha aceleração é constante. Então, isso eu só posso utilizar quando eu tenho aceleração constante. Beleza? Nesse caso, eu poderia utilizar também com aceleração constante, mas tem casos, se a aceleração não for constante, se eu não souber que ela é constante, eu tenho que utilizar aquelas minhas de integrais e derivadas. Então, sabendo que 8 segundos, né, reduz com aceleração, né, diminui a velocidade a uma taxa ali constante. Sabendo que após 8 segundos foi reduzida para 72. Determine a aceleração do automóvel imediatamente após os freios serem acionados. Bom, né, primeiro passo, quilômetros por hora, jogamos aqui para metros por segundo, né, conversão de unidade. Então, olha só, a minha aceleração tangencial média, né, é o dv dt. Então, se eu tenho aqui, ó, as minhas velocidades ali, né, final e inicial, a final 20, inicial 25, dividido sobre o tempo que ele reduziu, né, como ela é constante ali, a gente chega à nossa aceleração que tangencial, né? Na verdade, a negativa é uma desaceleração, já que ele está freando, certo? Então, como que ele quer imediatamente, né, após o freio, a nossa aceleração, né, pessoal, mas se a aceleração é constante, imediatamente, logo depois, vai ser diferente essa aceleração. Não. Lembre-se que a que é constante é quem? É a tangencial. Mas, para a trajetória curvilínea, eu tenho uma aceleração normal, que ela depende exclusivamente de quem? Da minha velocidade. E como minha velocidade está diminuindo, essa aceleração normal ela vai ter uma variação, né? Então, imediatamente aplicar é a minha velocidade inicial, que é 25 metros por segundo ao quadrado, o rádio de curvatura. Então, agora aqui eu tirei o quê? A minha normal, beleza? Então, a minha normal, para eu determinar ela aqui em módulo, né? Aplicando Pitágoras, determinando quem que é o módulo da normal. Né? Se eu quiser descobrir quem que é esse ângulo alfa entre a aceleração e a tangencial ou beta, né, basta aqui aplicar a lei da tangente, né, trigonometria. E olha o outro aqui, ó. A aceleração tangencial da cabine da centrífuga é dada por aceleração tangencial de 0,5 vezes t, onde t é em segundos, e a aceleração tangencial é em metros por segundo ao quadrado. Se a centrífuga começar a girar, determine a magnitude da aceleração total da cabine após 10 segundos. Né? Então ele vai estar ali girando. Então aqui, ó, tô olhando, ó, ele vai girar nessa posição, eu estou olhando a minha vista o que? Superior. Né? Ele vai ter a tangencial e a normal, certo? Que ele vai estar girando. Só que nessa posição a gente só vê a normal aqui para dentro, já que a tangencial, né, ela tá entrando aí para dentro da tela. Então, a aceleração tangencial é 0,5 t. Ele quer o quê? Né? A aceleração total após 10 segundos. Então, se a aceleração, né, tangencial é 5, eu multiplicando por 10, a minha aceleração tangencial aqui vai ser o quê? 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Só que eu preciso determinar quem é a velocidade, porque eu vou precisar da velocidade para encontrar a minha normal. Então, a aceleração em função de t, eu sei que a aceleração é dv dt, né? Jogando lá para o outro lado, eu vou ter dv é igual a dt. Integrando o v é o v de t. Aqui de 0 a t, né? Para chegar aqui na nossa função, vamos saber que aí é o 10, 0,5 t dt. Então, eu vou ter 0,25 t ao quadrado. Essa é a nossa função da velocidade. Substituindo 10 aqui, né? Já poderia ter substituído na integração, se não quisesse a função.
a velocidade aqui que a gente tem, né, tangencial, é 25 metros por segundo. Então, substituindo essa velocidade agora na aceleração normal, ao quadrado, dividindo sobre o raio de curvatura aqui, ó, que é esse 8 metros, a gente tem a nossa aceleração normal. Então, com a tangencial e a normal, a gente aplica aqui o teorema de Pitágoras para determinar a nossa aceleração ali, né, total deste corpo.